Boa tarde a todos. Essa audiência está sendo transmitida ali no YouTube da Câmara Municipal, tá? Ela está sendo transmitida ao vivo e provavelmente vai ficar lá também guardada como link. A gente está aqui hoje para tratar da discussão da elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2025. Essa é a segunda audiência sobre esse tema esse ano. A gente teve uma na semana passada, na segunda passada, lá em Monte Alto, numa escola. E essa aqui já é a segunda audiência da discussão do Poder Executivo sobre a LOA. Eu acho que eu não me apresentei, mas muitos de vocês já me conhecem. Eu me chamo Karina, eu sou contadora do município de Arraial. E aí a gente normalmente lá na Secretaria de Finanças, que é o órgão que preside todas as audiências públicas relacionadas às leis orçamentárias. Então, para começar, a gente declara aqui o que é a LOA, que é a Planilha Orçamentária Estatal elaborada pelo Poder Executivo com a estimativa da receita e a fixação da despesa para ser executada ao longo do ano. Ela é elaborada com base na LDO e também no Plano Plurianual. A LDO ela já foi aprovada desse ano, também ocorreu audiência pública aqui na Câmara, ela já foi aprovada e ela, como o nome diz, dá a diretriz para a elaboração do orçamento, que é a LOA. Em regra geral, a gente pode dizer muito simplesmente que a LOA estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro. Então, ela estima a receita porque a gente estima um valor a ser arrecadado, mas esse valor ele pode ser arrecadado a maior ou pode ocorrer alguma frustração e ser arrecadado a menor. E a gente diz que fixa a despesa porque é aquele montante máximo que a planilha orçamentária dá para cada ação ser desenvolvida. São 3 tipos de orçamento, eles são constitucionais, então é o orçamento fiscal da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. Aqui no município de Arraial, a gente só tem o orçamento fiscal e da Seguridade Social. A gente não trabalha com o de investimento das empresas estatais porque a gente não tem nenhuma empresa que a prefeitura, o município, tenha capital votante em sua maioria. Então, a gente trabalha com o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Tanto o orçamento fiscal quanto o da Seguridade Social, ele tem que abranger todos os poderes, todos os órgãos, toda a administração direta, toda a administração indireta do município. A diferença entre o fiscal e o da Seguridade Social é o que o da Seguridade Social diz respeito apenas ao orçamento vinculado à saúde, previdência e assistência social, sendo o fiscal os demais órgãos da administração. Aqui a gente colocou a organização do orçamento. Esse é um slide que foi feito e foi previsto lá na elaboração da LDO, porque isso aqui faz parte da diretriz do orçamento. A gente optou em trazer para cá também, para a LDO, para quando houver uma análise da LDO, da LOA, conseguirem identificar essa codificação. Então, eu vou falar um pouco sobre essa codificação para que lá no orçamento, na LOA, consiga identificar do que se trata. Ela tem todo esse numerário e cada número desse é composto e quer dizer uma coisa sobre o orçamento. Então, isso aqui é só um exemplo de como a organização do orçamento codificada ela se dará. Aqui no nosso exemplo é sobre uma função programática sobre o Poder Executivo. Então, o 2 que começa ali quer dizer que é o órgão prefeitura. A gente tem o órgão prefeitura, a gente tem o órgão Fundo Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Educação, IDAC, a gente tem diversos órgãos. Nessa nossa codificação, o 2, o órgão é a prefeitura. Depois, ele adentra a secretaria. Esse 004 aqui quer dizer que é a Secretaria de Turismo. Depois dela vem a unidade orçamentária. E aí, nesse nosso exemplo, também é a Secretaria de Turismo.
Esses outros 5 números, eles são a função e a subfunção. Isso é para consolidação das contas públicas. A função e a subfunção, ela é pré-determinada. Ela é pré-determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ela é uma portaria de 1999 que sofreu algumas alterações. Então, ela é pré-determinada. Nessa nossa função e subfunção aqui é administração e subfunção administração geral. Depois vem o programa e a ação. O programa e a ação, eles são criados, desenvolvidos como política pública lá no plano plurianual. Só fazendo um adentro, o plano plurianual, ele tem ali a vigência de 4 anos. Ano que vem, a gente já vai estar elaborando um novo plano plurianual. Então, a gente vai ter uma discussão também para a elaboração desse PPA, que vai vigorar pelos próximos 4 anos. Então, nesse nosso exemplo, o 001 é o programa gestão administrativa. Depois, aqueles últimos 4 dígitos ali, que é o 2004, se trata da ação. Nesse nosso exemplo, é uma ação de atividade, que é a gestão de recursos humanos. Em ação, a gente tem 3 tipos de ações, que são as operações especiais, as atividades e os projetos. Os projetos, eles têm começo e fim. Já a atividade, ele perdura no tempo. E as operações especiais são operações que não têm contrapartida direta à sociedade. Como um exemplo de uma ação de operação especial, a gente tem a manutenção do serviço da dívida ou pagamento de precatórios. Então, ele não é diretamente relacionado a um orçamento, ao desembolso financeiro que vai acontecer para retorno direto à sociedade, mas sim para a máquina pública na sua administração. Ainda falando sobre a organização e a codificação do orçamento, aqui a gente tem uma codificação que a gente chama de natureza da despesa. É assim que lá no quadro de detalhamento do orçamento, o orçamento aparece. E aí essa natureza da despesa, ela também é padronizada. E tanto a natureza da despesa quanto a fonte de recurso, ambas são padronizadas. A fonte de recurso, ela ficou sendo padronizada desde o ano passado. Ela é uma portaria também no Tesouro Nacional, a 710 de 2021, que sofreu já algumas alterações. Então, ela normalmente, todo ano, ela é revista e é uma padronização. Então, se você olhar o orçamento daqui de Arraial e olhar o orçamento lá de Pernambuco, vai ser a mesma padronização. Nessa padronização, começando pela natureza da despesa, aqui no nosso exemplo, a gente tem o número 3, que é a categoria, que é a corrente. Então, ela pode ser corrente ou de capital. A corrente são aquelas naturezas de despesa que são para manutenção da unidade administrativa. Já a de capital é para investimento. Depois vem os grupos. O grupo é numerado de 1 até 6. Então, nesse nosso exemplo aqui, o primeiro grupo é de pessoal e encargos. Logo após os 2 próximos dígitos é a modalidade. Então, é onde aquele orçamento ele vai ser aplicado. Normalmente, a modalidade que tem é a aplicação direta, mas ela pode ser também uma aplicação direta dentro do próprio orçamento. E aí, a modalidade 91, a gente tem essa na LOA também. E ela também pode ser uma aplicação direta para alguma organização social. Então, ela pode ser outra numeração de aplicação direta. Depois dela, vem o elemento. Essa subdivisão da onde é esse recurso. Nesse nosso exemplo, é vencimento e vantagem fixa. A partir dali, pode ainda abrir mais até o subelemento para especificar qual é esse orçamento desse gasto de desembolso financeiro onde vai ter. Já nessa parte da fonte de recurso, esse primeiro dígito, número 1, quer dizer que é o recurso do exercício corrente. A gente tem o dígito número 2 e o dígito número 9 também. O 2 quer dizer que é um recurso que entrou em outro exercício e o 9 quer dizer que é um recurso de contingenciamento. E esse 501 é a fonte de recurso não vinculado de impostos. Como eu falei, essa aí é tudo padronizado já para o Brasil inteiro, todos os entes da federação. Então, agora a gente vai falar da LOA propriamente dita, da construção dela. Aí, antes eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a composição da LOA e dizer que vocês podem me interromper se tiver alguma dúvida
no andar aí, para não ficar tudo para o final, não tem problema nenhum. Pode seguir? Então, falando da LOA, da constituição da LOA, a estimativa da receita e a fixação da despesa, ela é no mesmo montante. Sempre é no mesmo montante, porque tudo que a gente estima arrecadar, a gente fixa no valor da despesa, para não ter um desequilíbrio. Então, no ano de 2025, a estimativa da receita e a fixação da despesa se deu na casa de R$ 835.355.284,85. Desse montante, aproximadamente 74% é o orçamento fiscal e 26% é o da Seguridade Social, que é aquele orçamento vinculado diretamente à assistência, à Previdência e ao RPPS, que no nosso caso aqui é o IPC, no município de Arraial. Da composição total das receitas. Então, aqui, discriminadamente, está a composição de quanto a gente estima receber de receitas no montante total. Aqui, o montante está sem as receitas intra-orçamentárias, que são aquelas receitas que circulam dentro do mesmo orçamento da Seguridade. Então, se a prefeitura ela paga ao RPPS, ao IPC, aquele recurso que ela pagou o RPPS e o RPPS recebeu é uma receita intra-orçamentária, porque é uma receita que transita dentro do mesmo orçamento, porque a prefeitura e o RPPS eles são mantidos pelo município de Arraial. Então, aqui na composição da receita, para não ter duplicidade de contagem, ela está só disposta sem ser as intras orçamentárias. Então, é um valor de mais ou menos R$ 805 milhões. Na composição das receitas, a gente tem uma predominância ali em receitas correntes, principalmente vindo de transferências correntes. Essas transferências correntes são as transferências que o município recebe de outros entes da federação, como, por exemplo, a União e o Estado. E as transferências de capital são as transferências que vêm diretamente para que o gasto seja efetivo lá em despesa de capital, então para um investimento. E ali em deduções correntes é a participação que a gente estima que vai deduzir diretamente lá do Fundeb, que é aquele Fundo de Manutenção da Educação. Então, a gente já prevê essa dedução da receita, porque esse valor ele vai direto para a conta do Fundeb da Educação. Daí, a gente separou um pouco mais, foi adentrando as receitas, para que consiga ver a melhor composição delas. Aqui a gente tem impostos, taxas e contribuições, que são os impostos, são a parte tributária que a prefeitura arrecada por si só. Então, a gente tem, por exemplo, o IPTU, o Imposto de Renda, que são os que têm maior representatividade no montante total da arrecadação. E a composição também das transferências correntes, porque o montante dela é bem expressivo dentro de todo o orçamento, com a compensação financeira de produção dos royalties ali, chegando a 79% da arrecadação. Lembrando que essa compensação financeira dos royalties, esse montante estimado, ele tem uma certa vinculação. Então, 66% dessa produção de petróleo, ele já nasce vinculado na fonte, sendo 75% para a educação e 25% para a saúde. Então, discricionariamente de royalties, o município tem 33% desse montante total. Outra expressividade que aumentou também esse ano vai aumentar o ano que vem em relação a esse ano, é a receita do ICMS. Aqui é a composição da receita intra, que no nosso caso aqui de Arraial é só a receita lá do Instituto de Previdência Cabista. Então, em contribuição, ali é o que a prefeitura paga de patronal ao IPC, mais ou menos 11 milhões de reais. Em outras receitas correntes, é um aporte financeiro atorial que a prefeitura
faz anualmente para garantir a saúde financeira do IPC e as aposentadorias dos servidores efetivos para os próximos 30 anos. Então, existia um déficit muito grande lá no IPC, ainda existe, de pagamento. E aí, no final de 2021, foi feito por iniciativa do Poder Executivo essa lei para que assegurasse uma melhor saúde financeira lá do IPC, e aí anualmente existe esse aporte que é feito da prefeitura ao IPC. Esse valor ele tem que ficar mantido no IPC por um mínimo de 5 anos, o IPC não pode gastar, que é exatamente pensando no futuro, pensando muito a longo prazo lá na aposentadoria de quem ainda aqui está na ativa. Considerando o orçamento inicial de 2024, desse ano, teve um aumento na composição das receitas de 22% a mais. Considerando a realidade hoje da receita atualizada, é mais ou menos um aumento de 11% em relação à receita atualizada de 24 para que a gente estimou em 2025. Daí aqui a gente fez uma separação entre vinculações. Quando a gente vê um montante de 835 milhões, o principal é compreender que nem todo esse orçamento, que ainda não é receita, não é caixa, não é financeiro, é só uma planilha orçamentária, mas que nem todo esse orçamento ele é livre. Existem muitas vinculações ao orçamento, e aqui a gente distribuiu algumas vinculações para que vocês possam entender um pouco melhor da distribuição do orçamento. Os não vinculados ali, eles ficam mais ou menos em 40% do orçamento. Então, quer dizer, todo o restante, 60% do orçamento, ele já é vinculado por força de lei. Outra maneira de visualizar melhor isso também é vendo as obrigações que a prefeitura, que o município como um todo, tem a se cumprir. Dentro de todas as obrigações, um saldo para alocação no orçamento é de mais ou menos 55% do orçamento. E dentro desses 55% ainda entra as vinculações. Então, nem tudo que está disponível nessa planilha orçamentária, ela consegue ser alocada discricionariamente. A grande maioria, ela já tem uma vinculação própria por força legal, seja da Constituição, seja por leis complementares, seja por transferências que já chegam de Fundo Nacional vinculados. Agora a gente vai adentrar as despesas. Antes eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre as receitas. Beleza? Então vamos às despesas. As despesas, elas são fixadas no mesmo montante das receitas. Aqui o montante que a gente está na planilha é de 800 milhões, porque a gente não colocou as despesas intra-orçamentárias. Então, dentro das despesas, a gente também tem despesas correntes e despesas de capital. Predominantemente ali, nas despesas correntes, o montante a ser alocado. Essa reserva de contingência e esse RPPS são 19 milhões, que são aqueles do aporte atorial que não pode ser utilizado, e 1.720.000, que é a reserva de contingência que foi lá estipulada na LDO. Então, lá na LDO, a gente já estipulou esse montante da reserva de contingência, que é para cobrir passivos contingentes. Então, se por algum acaso vier a ter alguma calamidade pública, é daí que vem o orçamento para cobrir essa calamidade pública, a gerir esse problema da calamidade pública. Além, é claro, de outras alocações do orçamento, mas esse valor ele está reservado exatamente só para passivos contingentes. Aqui tem um demonstrativo das despesas por órgão no município. No Poder Executivo são 14 órgãos e mais o Legislativo. Então, aqui é a discriminação de todos os órgãos do município. A grande concentração ali é dentro da própria prefeitura e também do Fundo Municipal de Educação.
aqui dentro das secretarias. Então, a prefeitura, ela conta com 18 secretarias e essas aqui são as distribuições do orçamento dentro dessas secretarias. Os montantes maiores aqui são em serviço público, que é onde fica toda a gestão de resíduos sólidos e de varrição das ruas. Também em segurança pública, também tem expressividade ali na Procuradoria-Geral, que é onde ficam todas as sentenças judiciais e precatórios, que são dívidas de exercícios passados que não foram cumpridas. E também ali dentro da Secretaria de Finanças, que fica a gestão dos débitos de previdência e também de contribuição, como, por exemplo, a obrigatoriedade do PASEP. Aqui já é um demonstrativo das despesas por função. Essa por função é daquela portaria 42 que eu citei anteriormente, então é a distribuição dela por função. E aqui já é o texto da lei. Então, antes de entrar um pouco no texto da lei, porque a lei é uma lei muito pequena, é uma lei muito reduzida, porque, na verdade, ela trata mais mesmo da estimativa da receita e da fixação da despesa. Então, os outros artigos que vão ter, eles só vão falar sobre abertura de crédito especial ou de operação de crédito ou autorização legislativa para financiamento. Então, ela é bem pequena a extensão da lei. Então, antes de passar lá para o texto da lei, eu queria saber de vocês sobre as despesas, se alguém tem alguma dúvida. Então, tá, eu vou passar aqui para o texto da lei, para as partes principais do texto da lei. Primeiro, ela sempre começa falando o montante, que é todo aquele montante que a gente já apresentou ali. E aí, no artigo 4º, ela autoriza a abrir créditos suplementares até o limite de 30% da despesa fixada. E aí, esse crédito suplementar, ele tem que ser proveniente ou de superávit, ou de excesso e tendência, ou de anulação de outras dotações orçamentárias, de operação de crédito autorizada ou convênio, emenda parlamentar ou equivalente. Da mesma forma, a Câmara também ela fica autorizada a fazer essa modificação orçamentária e abertura de créditos suplementares até 30% do total da despesa fixada a ela, nessa Câmara. Já no artigo 8º, ele autoriza a realização de operação de crédito por antecipação de receita, com uma finalidade de manter o equilíbrio orçamentário do município. E o artigo 9º, ele autoriza a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito. Nem o artigo 8º, nem o artigo 9º, eles nunca foram utilizados aqui em Arraial, mas ele tem essa previsão autorizativa na LOA. Daqui é um compilado de algumas previsões de gastos conforme a legislação. Então, existe um percentual mínimo de gasto em impostos e em transferências legais por força da Constituição, do artigo 212. Ele tem um percentual de gasto mínimo de 25% dos impostos e transferências legais. A LOA está prevendo que irá gastar 27% desses impostos e transferências legais com a manutenção e desenvolvimento da educação. Da mesma forma, a saúde, também por força constitucional e da Lei Complementar 141, ela tem um percentual mínimo de aplicação dos impostos e transferências legais que chega a 15%. O valor previsto e gasto em saúde e ações de desenvolvimento de saúde na LOA é de 18%. A nossa Lei Orgânica Municipal, ela também tem um percentual mínimo de gasto em saúde com royalties. Então, toda a royalties que o município recebe tem que ser gasto no mínimo 20% em saúde. Na previsão lá da LOA está em 20,05% dessa arrecadação do royalties para ser gasta em saúde. Daqui a gente já entra com despesa de pessoal. No Legislativo, ele tem um percentual de 6% da receita corrente líquida, o valor de aplicação está em 0,9%. No Executivo, ele tem um valor de 54% e um valor de aplicação
previsto, ele está em 32,3%, somando 54% do Executivo com 6% do Legislativo, o limite legal é de 60% da receita corrente líquida, então o valor de aplicação lá na LOA é de 33,2% dessa previsão de gasto. Aqui a gente demonstra onde acessar todas essas informações, todas as leis orçamentárias, que elas estão distribuídas lá no site oficial da Prefeitura, na aba de transparência. Esse aqui é o final já da nossa apresentação, onde a gente demonstra aonde ficam todas tanto os projetos de lei que a gente encaminha para a Câmara, como já as leis aprovadas, e todas as alterações, elas ficam na aba de transparência. Dentro dela tem um módulo chamado orçamento, então ali tem a LOA, a LDO, o PPA e o QDD. Abrindo essa aba, ele tem um específico lá da lei orçamentária anual. Daí dá para filtrar por ano, e esse aí é o projeto de lei orçamentária anual de 2025, que está lá. Na verdade, a gente até subiu já a segunda versão, devido à primeira audiência pública que a gente teve em Monte Alto. Então, a gente já subiu a segunda versão desse projeto de lei, que tiveram 2 alterações. A gente está à disposição de vocês. Boa tarde. Primeiramente, eu posso te pedir para falar no microfone? Porque como a gente está transmitindo, não sai. Tudo bom? Prazer. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Karina a apresentação muito clara, muito direta. E nós estamos pleiteando já há algum tempo a construção de capela mortuária para a nossa cidade. Eu gostaria de saber se está contemplado na LOA e em qual secretaria ela estaria inserida. A gente até comentou lá na primeira audiência pública, um representante da Secretaria de Obras até fez essa explanação. Ela já está contemplada, essa construção dessa capela que vocês pleitearam, ela está dentro lá contemplada da Secretaria de Obras. Tem toda uma questão de viabilidade técnica da onde será, porque a Arraial, principalmente aqui no centro, tem um problema logístico de espaço físico mesmo. Então, eles estão numa fase preliminar desse estudo para saber qual será o melhor local que vai ser, mas ela já está contemplada para o orçamento de 2025, a construção dela, tá? Mais alguém? Boa tarde a todos, Ana Célia. Karina, eu queria uma informação sobre o artigo 4 que você menciona na lei. Você pode mostrar aí, só para eu tirar uma dúvida, por favor? Isso. Esse é o da Câmara, esse aqui. Esse. Então, eu gostaria de uma informação. Ali ele fala que poderia ter parcerias, não é isso? Vê se foi isso que eu entendi. Esse artigo específico, ele vai falar de parceria só se for de convênio, emenda parlamentar e equivalente, que aí é a fonte de recurso para a abertura desse crédito suplementar. Certo. Então, a minha pergunta, tirar a dúvida, né, é o seguinte. Hoje, no município, nós temos uma clínica municipal animal, né, com relação ao causa animal em Monte Alto. E aí, diante desse artigo, eu queria a informação, no caso, não tendo, por exemplo, a gente hoje lá só tem castração, a gente não tem atendimento clínico,
a gente não tem emergência, se chega um animal atropelado, a gente não tem isso. Esse artigo dessa lei, da LO, ela daria essa abertura para estar fazendo esses convênios com clínicas ou com veterinários? Esse específico, essa fonte de recurso ali, do inciso 5, sobre convênio e emenda parlamentar equivalente, ele trata, na verdade, de recebimento. Então, por exemplo, seria um convênio que a gente fizesse com o governo federal para ele passar esse recurso para a gente desenvolver alguma ação. Ou alguma emenda parlamentar que, por exemplo, viesse especificamente para essa causa animal. E aí ele trata, então, do recebimento do recurso, não do gasto específico. E aí, se tivesse um convênio, uma emenda parlamentar ou qualquer equivalente de recebimento para essa causa específica do animal, ele entraria como um crédito suplementar nesse artigo aí. Mas, normalmente, a gente trabalha com aquele terceiro, que é a anulação de dotação orçamentária. O orçamento, ele é finito, né? Então, para eu aumentar de um lugar, eu tenho que diminuir de outro. E aí, normalmente, a gente trabalha com essa anulação da dotação orçamentária. Então, considerando uma outra prioridade de governo, a gente retira o orçamento de outro lugar para não ser feito ali e coloca o orçamento nesse, por exemplo, de causa animal. A gente conversou sobre isso lá, né, em Monte Alto. A gente fez uma revisão com a autorização da Secretaria de Meio Ambiente e o valor lá da ação, ela foi aumentada em 200 mil, então ela está com R$1 milhão. Já a ação nova nessa nova revisão de proteção. Para isso, a gente teve que tirar esse orçamento de outro lugar da Secretaria do Meio Ambiente. Então, outro lugar perde para que a gente possa fazer esse desenvolvimento da política pública naquele lugar específico. Então, essa contemplação, ela já foi feita nessa segunda revisão. Em demais revisões ao longo do ano, ela pode ser feita considerando esse artigo 4, ou retirando de um lugar e colocando lá, ou se vier a ter uma emenda parlamentar, um convênio específico para que aquele gasto seja executado na causa animal. Tá, então no caso, esse artigo daria essa abertura se houvesse esse recebimento dessa receita se e tudo mais? existisse esse convênio ou uma emenda parlamentar específica para essa causa que a gente recebesse como prefeitura, ele pode ser utilizado como fonte de recurso para abrir um crédito suplementar. Então, para aumentar aquela dotação orçamentária naquele gasto como a ação da causa animal. E isso pode ser falado, visto no PPA? Não, convênios e emenda parlamentares, eles não partem exatamente da prefeitura. Ele é uma articulação política, então existem alguns tipos de emenda parlamentares, como de bancada ou individual, que aí um deputado, ele vai e coloca real do cabo e repassa para aquela determinada situação. Então, ele não está contemplado na LOA porque ele não faz parte do escopo da lei de orçamentária anual, ele nem pode estar ali. É mais uma articulação política mesmo entre deputado e a prefeitura. Eu tenho mais uma dúvida. Claro. Esse orçamento, 1.100, né? Que foi destinado, 1.200, né? Destinado para a causa animal. 1.200.000. Zero. Você poderia me explicar o seguinte, assim, porque já houve, né, de nós levarmos animais lá, conforme eu falei na outra audiência, de não ter medicação. Esse orçamento de medicação, ele é feito mensal ou ele é, não sei, estipulado e daí, então, durante todo aquele ano ele fica sendo renovado? Como é que funciona isso? Isso é um pouco sobre licitação e contrato. Não é exatamente o nosso trabalho aqui, tema, né? Mas eu vou tentar te elucidar assim, rapidamente, porque é uma questão muito burocrática e complexa da administração pública, sabe? Mas é assim, normalmente a gente faz um processo licitatório, né? Abre um processo licitatório com um objetivo, por exemplo, de compra de medicamento lá para essa ação. Esse processo licitatório, ele é para 12 meses. Pode ultrapassar o exercício financeiro. Então, se eu tenho um processo, ele foi homologado agora, ele vai até o outro ano. Então, o planejamento, ele é para 12 meses. Ali, quando a gente estima esse valor de gasto, é para os 12 meses.
É claro que, por alguma situação, algum fator subveniente, aquele valor que foi estimado pode ser que não dê, não seja suficiente. Existem alguns mecanismos que a lei de licitações, a 1433, ela prevê. Existem alguns mecanismos para aumento, mas normalmente esse planejamento ele se destina a 12 meses. Então, em 12 meses existe um estudo, e aí dentro do estudo, de um quantitativo, de uma análise técnica, ele vai chegar a um quantitativo, então eu tenho que comprar 200 de medicamento tal para atender os animais da cidade ao longo desses 12 meses. E aí essa licitação é fechada, homologada, e aí a entrega, a compra, ela vai se dando mediante aquele acontecimento da necessidade. Mas o planejamento é sempre dentro de 12 meses. Obrigada, Karina. Nada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Emílio Fernandes, eu participo do projeto NEA-ABC, né, Núcleo de Educação Ambiental da região da Bacia de Campos, aqui no município de Arraial do Cabo. E são perguntas simples, né, tranquilas, assim, podemos dizer. Já trouxe, né, a Karina já apresentou uma das alterações, e aí depois, se ela puder discorrer sobre essas alterações, só para a gente ter um parâmetro, né, de como que está, né, as solicitações da população em relação ao planejamento orçamentário. Outra questão é sobre a utilização do recurso dos royalties vinculado à saúde, se ele pode custear, né, um programa voltado para a administração, né, na função sub-administração. Outra questão, eu não sei se tem, né, algum representante das demais secretarias, né, presente, mas se puder e estiver presente, para detalhar, né, um pouco mais, né, as previsões orçamentárias, principalmente, né, as dotações, né, essas propostas de execução, né, dessas despesas com a política de saúde e educação, tendo em vista, né, que atualmente o município ele tem né, mais de 50%, né, de seus recursos destinado para a saúde e educação por conta dos JOTs. Então, se tivesse, né, presente aqui algum representante da Secretaria de Educação e de Saúde e puder explanar sobre esses investimentos, quais são os principais investimentos, né, com os recursos da saúde e da educação. E outro ponto, né, e aí seria uma proposta, né, e aí é só mesmo para reapresentar, porque, na verdade, a gente já sinalizou na última audiência pública, sobre, né, a institucionalização da gestão orçamentária participativa no orçamento público. Né? Tem no orçamento um programa chamado de Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública. E uma ação que esse programa executa é voltado para o controle interno, né, que quem está executando é a controladoria, né, do município. Então, a proposta seria que, além da controladoria executar esse programa, a Secretaria de Finanças e Orçamento também executasse esse programa com a ação orçamentária, né, orçamento participativo, né, e aí é mesmo para validar, né, toda essa movimentação que tanto esse órgão de planejamento quanto a população está fazendo relacionado ao planejamento do orçamento. A gente pode ver que não tem nem lugar para todo mundo sentar, então, assim, eu acho que para as próximas a gente tentar um espaço um pouco maior para que a população tenha uma boa participação com qualidade, né, assim como foi lá em Monte Alto. Então fica esses questionamentos e essa proposta, né, da execução orçamentária participativa. Eu vou tentando responder, você vai me lembrando aí, tá? A primeira pergunta foi sobre as alterações, né? Beleza? As alterações que a gente combinou lá na nossa primeira audiência foi a capela, isso já está certo. A segunda alteração foi o aumento da causa animal, que também a gente já fez. E a outra alteração foi a cidade saneada, que a gente conversou também lá. Então, a gente colocou 500 mil reais, tirando da própria secretaria lá de meio ambiente,
e colocando a ação de volta lá da cidade saneada dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Então, ela está lá já prevista. Então, das alterações principais que a gente fez, foram essas 3 mudanças, né, nessa nova versão do que a gente apresentou lá em Monte Alto, né, de inclusão. Foi? Qual foi a outra? Os investimentos, se tiver algum representante da Secretaria de Educação e Saúde. Tá. Primeiro você me perguntou se saúde pode gastar com subfunção 122. Pode, com certeza. Ela é computada lá no CIOPS como gasto em saúde, tá? Aí a gente usa a função saúde e a subfunção administração. Então, tudo que é da administrativo, ele é computado como gasto em saúde também, tá bom? Então, agora algum representante da saúde, da educação, para falar um pouco das ações delas, saúde e educação. Fica aqui do nosso ladinho. Boa tarde, me chamo Marcos, sou contador da Secretaria de Saúde. E como você pediu um detalhamento sobre alguns gastos, né, previsão de questão de despesa da saúde para 2025, nós temos a fixação de algumas despesas com hemolagos, com combustível, clínicas psiquiátricas, hospital do olho, clínica de exames, de ressonância, gasto com prolagos, luz, locações, construção do ponto do SAMU, que vai ter aqui em Arraial do Cabo, construção também de uma UBS, repelente, protetor solar, isso para os agentes, fraldas, medicamentos, fórmulas nutricionais, material de limpeza e expediente para manutenção da Secretaria de Saúde e a OS também, a Prima Qualitar, mais médicos, vale transporte e folhas de pagamento. O ponto do SAMU será onde? Nathalie, você sabe onde é? O SAMU. A gente não tem, desculpa, eu me chamo Nathalie, sou do Planejamento de Saúde da Secretaria de Saúde. A gente ainda não tem certo aonde vai ser, mas a previsão vai ser ali do lado do bombeiro. Então, são os gastos de manutenção da saúde e a construção tanto do SAMU como numa nova UBS. Como? Tá. A construção ela vai ser ao lado do bombeiro. Obrigada. Educação? Boa tarde a todos. Eu me chamo Gabriel, estou como supervisor da Secretaria Municipal de Educação, supervisor administrativo. Nesses 4 anos, nós temos um planejamento, né, de continuar as reformas das escolas, como Adolfo, João Torres, o Sagrado. Enfrentamos algumas dificuldades, como aonde colocar os alunos nessas reformas, né, além das ampliações que nós vamos fazer. Também manter os contatos contínuos, né, como manutenção, expediente, limpeza, manutenção de veículos. Tem as questões das folhas de pagamento. Nossa diretora financeira está aqui. Merenda escolar, manter e ampliar sempre, né, e manter a qualidade. Acho que, no geral, é isso, né, a gente tentando dar o melhor para o aluno, tá? Não sei se alguém tiver alguma dúvida específica. Oi, pode falar. Olha só, o que aconteceu? Eu estava falando sobre os pombos, sobre a infestação de pombos. Hoje no CIEP, na COP, CIEP, né? Conta onde os funcionários... Infestação de quê? Desculpa? De pombos. Ah, tá, de pombo. E aí o que aconteceu? O peso das fezes de pombo foi tanto que o teto da copa caiu. E aí espalhou pedra, fica por tudo quanto é lado. E aí foi chamado para poder
tampar aquilo. Ele falou que não tinha placa. Ou deixava o buraco como estava, o pombo aí entrado, do mesmo jeito, isso que eu estou vendo agora. A dinheiro estava lá e não tinha a placa, né, o PVC para botar no lugar. E aí o buraco por onde o pombo entra também não tinha como tampar. Aí pediu uma tábua pra gente. O colégio. A senhora está falando do CIEP? Isso. É. Você está falando da cozinha do CIEP? Não, da cozinha não, estou falando da copa. Tem uma sala de professores, tem a copa, onde os funcionários se alimentam, né? As merendeiras se alimentam, as ASG sendo, café, ou a gente mesmo vai lá e faz uma comida. Eu estou falando que caiu, por causa do peso das fezes do pombo. A data quando foi hoje. Então, deixa E aí foi chamado lá, a manutenção chegou, mas não tinha PVC para botar no lugar. Aí o rapaz falou assim, ou deixa o buraco aberto, ou tira de outro lugar. Tinha um banheiro lá, e o que aconteceu? Aí se tirou para emendar, mas ele não sabia nem como ia fazer, a engenheira estava lá. Quem estava explicando para ele como tinha que fazer era dirigente, tudo. Deixa eu só então esclarecer aqui. Vanessa, Eu acho que eu falo alto, todo mundo está me ouvindo? Eu falo alto. Eu hoje estou procuradora da educação, me chamo Vanessa Pinheiro, componho a equipe da educação, da Secretaria de Educação. Estamos aqui, inclusive, com a engenharia e com a nutrição. Se o fato ocorreu hoje, a senhora pode ter certeza que providências estão sendo tomadas. Sim, tá? Deixa eu só terminar. E aí, além disso, a gente precisa falar dessa parte orçamentária também, de investimentos nas unidades escolares. Temos 13. Está fazendo mais mais. Mas nós estamos fazendo mais, nem vão ser 14. Mas enfim, nós estamos, na verdade, investindo nas escolas, né? É um governo que está investindo bastante nas escolas. E as coisas, obviamente, os problemas vão acontecer, né? Essa situação de hoje, eu não tomei conhecimento, mas nem diretora. De maneira nenhuma questionando o posicionamento da senhora aqui. Só estou dizendo que realmente nós não... professora da unidade, então. Claro, não, a gente não está... De maneira nenhuma a gente está duvidando do que está sendo dito, tá? É só uma questão realmente de dar tempo para a Secretaria de Educação se posicionar a respeito, até da gente verificar o que aconteceu e o que a nossa equipe técnica tem a dizer. É o que eu te falei, ela falou que não tinha PVC para botar no Me considero até que foi uma bem rápida, né? Já chegou uma equipe lá para... Não tinha nada o que fazer, porque não tinha para botar. Então, aí precisa de um certo prazo. A gente sabe que o pombo transmite doença. Sim, então, as providências já estão sendo tomadas, tanto que já foi alguém lá e já começou essa providência. Em questão... De tirar de um lugar, porque falou que não tinha placa para botar. Porque em questão de gasto público, eu não posso ir ali na esquina e comprar uma placa. Infelizmente, em questão de gasto público, eu não posso fazer isso com o dinheiro. Existe todo um processo licitatório que envolve para que seja feito. E uma ordem de serviço para o pessoal de manutenção, de conservação. Então, eu considero até que foi bastante rápido. Sim, mas aí... E que a continuidade do serviço vai ser realizado. Sim. E aí, aqui não está aberto, o povo vai entrar rato, vai entrar gato, vai entrar qualquer bicho ali dentro da cozinha, onde os funcionários fazem comida, né? Eu me comprometo, eu mesmo vou pessoalmente, tá? A escola, acabando aqui, para verificar o fato, tá bom? Tá bom? Obrigado. Vamos voltar então para o tema da LOA de 2025, por favor. Pode vir. Pode. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila, faço parte do projeto NEABC, Núcleo de Educação da Bacia da Região de Campos. E, enfim, eu gostaria de saber se não seria possível ter um planejamento de ser feitas essas reformas no período de férias escolares. Outra pergunta, eu gostaria de saber o que será feito
com a escola Vera Felizardo assim, porque eu sei que vai ser desativado. Só que no momento, ela ainda está em funcionamento. E vem acontecendo alguns problemas por falta de manutenção. E eu acho que poderia ter sido planejado essas manutenções no período de férias. Porque quando chove, as salas elas estão enchendo. E aí chega no verão, os alunos não têm uma ventilação dentro da escola, porque os ventiladores não estão funcionando. Então eu gostaria de saber qual é o planejamento que vocês têm para poder fazer essa manutenção. Porque eu acho que dentro do período das férias é o período ideal que possam ser feitas essas reformas. Apesar disso não ser propriamente sobre a LOA, eu vou passar novamente para os representantes da educação responderem. A primeira pergunta foi sobre a questão, porque foi dito que vocês não saberiam, ela respondeu ali que não saberia o que onde colocar as crianças para fazer essas manutenções. Foi você, não foi? E aí a sugestão é, por que vocês não fazem um planejamento para que essas reformas sejam feitas dentro do período escolar, dentro das férias escolares? Então, quando eu falei de aonde colocar as crianças, foi sobre obra, né? É uma obra, ela tem um prazo mais ou menos de uma construção de uma escola nova, como a gente vai fazer com Vera, tá? O projeto está quase no final, já foi apresentado ao diretor e aos pais. Uma questão de reforma, né? A gente não prevê o que vai acontecer numa escola. Tem situações, sim, que acabamos tendo uma... Quando a gente pegou a gestão, a gente pegou todas as escolas totalmente deterioradas. Acho que você tem conhecimento disso. E estamos vindo gradativamente melhorando todas, né? Então, o Vera Felizardo, a gente tem um laudo que estruturalmente se mantém, porém não tem uma qualidade que a gente quer como governo, né? Por isso que a gente vai construir uma totalmente acessível, renovada. Estamos lá com 15 membros da manutenção fazendo as manutenções. Tem manutenções que a gente não consegue fazer com o aluno. De fato, no período de férias, nós fizemos a pintura da escola, fizemos outras intervenções. Por exemplo, a questão da quadra. Nós pegamos a quadra, numa gestão passada, totalmente danificada. Tivemos que arrancar todo o telhado dela, estamos fazendo a pintura, estamos fazendo a pintura do muro. Se tem algo, senhora, queira acrescentar, que não foi feito, estou aqui para ouvir, para poder sanar esse problema. Então, eu acho muito interessante fazer uma pintura, só que a escola não precisa só de pintura. Sim. Ela precisa de coisas, por exemplo, um teto de uma sala, onde minha filha estuda. Quando chove, o forro já está arriando, tá? Eu tenho fotos, inclusive essas fotos repercutiram de uma forma negativa, mas que o intuito era de mostrar a realidade que os alunos estão vivendo. Por isso que eu questionei a questão das reformas, por que não são feitas. A resposta da direção foi que a escola é um paliativo. Mas como assim um paliativo? Eu não entendi. Porque dentro das políticas públicas, pelo que eu sei, não existe da educação um paliativo. Ou ela não está apropriada para o uso, né? E aí seria uma questão de vocês terem planejado toda essa situação, né? Como eu falei, não tem como realmente agora, não tem como parar, porque os alunos não têm para onde ir. Mas a questão das férias, por que não faz esses reparos nas férias? Como eu falei, aí chega no verão, os ventiladores não funcionam. Aí chega no inverno, chove mais dentro da sala do que fora. E aí, assim, o que eu vejo que tem coisas ali, tem que ter um olhar com mais cuidado, para os alunos terem qualidade de vida, porque isso acaba desmotivando. Eu, por exemplo, como mãe, não estou falando enquanto instituição, estou falando como mãe. Quando chove, eu não mando minhas filhas irem para a escola, com medo do teto desabar na cabeça das minhas filhas por falta de manutenção. Deixa eu concluir. Eu tive, pessoalmente, na escola semana passada, conversando com o diretor, né? Eu vi algumas coisas que, de fato, eu passei a cobrar, né? Até da equipe, por isso que eu mandei 15 membros para lá. Tá? Eu vi uma extrema necessidade, sim, de melhoria. Aconteceu um fato que não estava acontecendo. Uma sala começou a chover. Eu nunca recebi, né, um ofício, algum relato disso. Nessa sala, nós agimos imediatamente para sanar esse problema.
E a gente vem tentando trazer melhorias. Aquela estrutura de escola tem 40 anos, 30, 40 anos. Existem, o engenheiro está ali atrás, acho que não me deixa mentir, eu sou engenheiro de produção, não sou engenheiro civil. Existe aquela estrutura, não é possível mexer como as outras de alvenaria. São blocos encaixados, né? Existe por isso que a gente quer trazer uma nova escola, porque facilitar a manutenção, facilitar outras coisas. A questão, eu administração, tá? Nós compramos ventiladores, foram cerca de 150 ventiladores, distribuímos entre as escolas, o Vera Felizardo recebeu, né? Se ele passa, se sofre algum dano, alguma coisa assim, nós estamos preparados para manutenção. Talvez aconteceu em algum momento um erro de comunicação entre nós e a escola, eu peço perdão aqui, mas estamos dispostos a sanar todos os problemas. Se quiser também me procurar na secretaria, tá? Te ouvir melhor, a gente conversa melhor sobre isso. É só mesmo a questão de fazer essa sugestão, né? Porque no momento a gente entende que não tem onde colocar todas as crianças que forem fazer uma reforma na escola. Mas é uma questão de planejamento, de vocês, né? Não vamos fazer no período de férias, dezembro, que é umas férias mais prolongadas, e aí ver os lugares que estão mais críticos para poder resolver essa situação. Então tá aí uma sugestão que eu acho que é bem válida. Vamos tentar continuar, Lua. Emiliano, não sei se eu respondi todas as suas perguntas ali, mas eu acho que faltou uma sobre a ação, né, de controle. Acho que ficou faltando essa. Na questão de transparência... Pode falar? Na verdade, é uma proposta de criar uma ação orçamentária da Secretaria. Eu entendi. A ideia é a gente apresentar essa ação um pouco mais detalhada. Eu entendi. É porque ela não existe lá dentro da secretaria, porque no momento eu não vejo a necessidade de desembolso orçamentário financeiro para que a gente possa executar isso. Então, por exemplo, aqui as audiências públicas, a gente utiliza, né, aqui os servidores que estão aqui já estão contemplados na folha de pagamento. Então, essa ação que seria para essa transparência, esse desembolso, por exemplo, também a gente trabalha lá nas redes sociais, e aí também já é um servidor efetivo de carreira que trabalha com a gente. Então, não tem um desembolso orçamentário financeiro específico que a gente possa colocar nessa ação de transparência. Porque, por exemplo, dar mais transparência, ou através da rede social, ou através do site, a gente não precisa desse desembolso financeiro que ele já está sendo arcado por outras ações específicas. Da mesma forma, para a realização de audiência pública, a gente não precisa um espaço maior para audiência pública. A gente tem ali no Centro Cultural, que é um espaço bem maior até do que aqui, né? Que a gente pode estar começando a realizar lá no Centro Cultural também essas audiências públicas, que é um espaço novo também, reformado, e que abarca mais pessoas.
Então, por isso que a gente nunca colocou uma ação lá na Secretaria de Finanças e Orçamento, porque não tem uma previsão efetiva de desembolso financeiro para executar mais transparência. Não, a gente trouxe essa proposta porque a gente vê, né, o quão está aumentando a participação da população e aí eu acho que vale a Secretaria que executa essa tarefa de gestão orçamentária participativa ter essa previsão orçamentária para que ela consiga desenvolver de fato essa participação, esse controle social. E aí eu acho que a gestão orçamentária, a gente está começando, é um processo, a participação social ela é recente, né? Então tem a população que não tem muito conhecimento sobre a participação, mas que gostaria de participar, tem o poder público que não sabe como chegar, então eu acho que a gente está começando. Então, acho que a gente pode avançar um pouco mais. Eu entendo a preocupação, mas não acho que colocar uma ação orçamentária financeira lá vai repercutir, porque não há nenhum desembolso financeiro que a Secretaria de Finanças possa fazer para melhorar. Então, qualquer audiência pública vai já estar contemplado no orçamento dividido. Não, sim, mas não existe nada de desembolso financeiro de ação específica. E aí eu acho que a audiência pública é um momento, né, da gestão orçamentária participativa. Eu acho que a Secretaria, junto com a comunidade, poderia fazer reuniões nos distritos, trazer, né, material informativo sobre o orçamento, sobre a elaboração das leis orçamentárias para compartilhar mesmo informação com a população sobre essa temática, porque é desconhecida. A gente precisa entender que o orçamento público ele não foi desconhecido para ser trabalhado junto à população. É legal, mas a gente precisa trabalhar esse orçamento junto com a população. Como é que a gente faz isso? A gente precisa comunicar, a gente precisa informar. E aí eu acho que para essas tarefas a Secretaria precisa ter autonomia e ter esse recurso para fazer, né, desenvolver. E aí eu acho que é um processo, é um primeiro passo, né? E aí depois a gente pode ir conversando. No momento a gente não vai incluir nenhuma ação desse tipo, porque todas as ações voltadas a gente já consegue realizar sem esse desembolso financeiro específico lá dentro da Secretaria de Finanças e Orçamento. Eu acho que essa foi a sua última pergunta lá, né? Mais alguma pergunta relacionada à LOA? Alguma informação relacionada à LOA? Então, normalmente a gente grava essas sessões, transmite ao vivo e distribui através do nosso Instagram, oficial da Secretaria de Finanças e Orçamento. Como estamos em período eleitoral, a Procuradoria nos orientou a desativar o Instagram, mas logo que passe o período eleitoral nós vamos voltar com as redes sociais, que estão esses informativos. A gente também faz os chamamentos públicos através do Diário Oficial, que está na página da Transparência, e a gente disponibiliza aqui o e-mail do planejamento.fazenda@arrael.rj.gov.br para o contato que vocês tiverem acerca de planejamento e das leis orçamentárias do município. Se ninguém mais tiver nenhuma observação acerca da LOA, a gente encerra por hoje. E queria convidar vocês que na semana que vem a gente tem a apresentação das metas fiscais, que é assim, a gente elabora as LOAs, né? E aí a gente tem que executá-las. Essa execução, ela se dá a materialidade dela e o acompanhamento dessa execução muito através dessa audiência pública que a gente faz, que é a de apresentação de metas fiscais. Então lá a gente coloca qual é o desembolso financeiro que a prefeitura teve até o momento. Essa que a gente vai ter na segunda que vem às 3 horas aqui, ela é referente até agosto desse ano. Então, eu convido vocês a participar também desse acompanhamento das metas fiscais na próxima segunda-feira. A gente faz 3 vezes ao ano esse acompanhamento da execução orçamentária e financeira do município, que tem mesmo o acompanhamento de tudo isso que a gente está trabalhando aqui na elaboração do orçamento de 2025. Então, acompanhar o que a gente elaborou também é muito importante. Eu convido vocês na semana que vem. Então, por hoje é isso, a gente se vê na semana que vem.